Hoje eu quero compartilhar com vocês, pode se assentar, abram as Sagradas Escrituras, em Efésios, capítulo 5, capítulo 1, no verso 5. O tema da nossa mensagem de hoje é a respeito de paternidade, é a respeito de adoção, é a respeito de um fruto da regeneração que o Espírito do Senhor aplicou em nossos corações. A palavra do Senhor diz assim, eu queria que nós pudéssemos ler todos em uma só voz, e assim nós oraremos. Efésios 1, verso 5. E nos para Amém. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pai, nós somos gratos por poder ser participantes do Teu reino, por o Senhor ter nos amado, um amor que entrega o Seu Filho, para que nós pudéssemos ser então o Seu Filho. Obrigado porque o Senhor nos adotou. Peço que Tu fales conosco, pois nós precisamos da Tua palavra, pois ela é a lâmpada que ilumina os nossos pés, ela é o que ilumina as nossas mentes, ela é que nos ajuda nos momentos mais difíceis, que nos exorta, que nos encoraja, que nos disciplina, que nos faz aprender a respeito do Teu Filho, para que venhamos a Te adorar e a glorificar e viver uma vida que honre e dignifique o Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, tempo atrás nós estudamos aqui um pouco sobre a regeneração ou chamada eficaz, que é aquilo que o Espírito Santo aplica em nossos corações, o que nós chamamos de obra da conversão, aquilo que nós chamamos de graça eficaz, daquilo que nós chamamos de graça irresistível, vocação eficaz. E uma das coisas que acontece, ou três coisas que acontecem em nossas vidas, depois que nós somos regenerados, nós experimentamos então da justificação, onde nós falamos sobre isso também, onde nós experimentamos também da adoção, onde hoje nós falaremos sobre isso, experimentamos também da santificação, aonde nosso amigo pastor nos últimos sermões, eu acho que foi o reverendo Daniel Basso e depois o reverendo Arival, que pregou sobre o que acontece em nossos corações e nossas vidas, e agora eu quero falar para vocês sobre adoção, sobre paternidade. É interessante falar sobre isso no momento em que o mundo acha que Deus é Pai de todos, que todos são filhos de Deus. Será mesmo que todos são filhos de Deus? Será que todos são realmente filhos dele? O que significa ser adotado? O que significa ter uma identidade que agora, antes vivia sozinha e agora experimenta de um afeto e um afeto paterno? Quais são as implicações de ser adotado? O que isso mostra em nossas vidas? O que isso gera em nossas vidas? E são essas questões que eu espero, pela graça de Deus, poder compartilhar e pensar junto com vocês e estimulá-los a refletirem sobre a vossa identidade em Cristo Jesus. Se nós entendermos um pouco sobre uma paternidade universal, a noção modernista diz que Deus, Ele é Pai de todo mundo e não há nada de espiritual nisso, porque se tivesse de concluir que Stalin ou Hitler fosse realmente filhos de Deus, então diriam realmente que eram filhos de Deus, e todos os outros que nós olhamos e vemos determinadas atrocidades
A espiritualidade moderna diz que realmente Deus seria pai de todos. E o grande problema é que as pessoas começam a conflitar entre um Deus que agora é pai e pai de todos os seres humanos, e os seres humanos então que cometem as atrocidades no mundo. A grande questão é que se pensam, como pode então um Deus ser pai amoroso e ter filhos que são assim? Então, se os filhos são assim, que eu vejo, e Deus que eu não vejo, então talvez não seja realmente real, ou talvez não seja realmente aquilo que eles dizem. O que nós vemos a cada vez mais, olhando quando as pessoas começam a ter questões sobre isso, o neo-ateísmo crescendo a cada vez mais. Pessoas que olham para os seres humanos, olham para o sofrimento do mundo, começam a refletir sobre isso e começam a pensar, realmente talvez não pode existir um pai. Esse é o grande problema quando nós começamos a defender que Deus é pai de todas as pessoas. De todas as pessoas. Nós precisamos entender que aquilo que os nossos pais na fé fizeram, como Agostinho, Lutero, Calvino, e a grande defesa deles era que a graça de Deus mudaria a raça humana, e aqueles que outrora eram considerados como escravos, ou não mais como filhos, por causa da obra do Senhor na cruz do Calvário, em sua ressurreição, quando nos justifica, quando Ele aplica em nossos corações a regeneração, Ele não só nos transforma em agora numa posição com nome jurídico, justificado ante de Deus, mas também nos faz filho dEle. Não era uma questão apenas posicional, porque a justificação é uma questão posicional, um conceito forense que é utilizado por nós para falar que nossos pecados então foram, a condenação que o pecado nos trazia foi quebrada na cruz do Calvário. Nós em Cristo Jesus, nessa nova identidade, no novo nascimento, nos tornamos justificados. É isso que nós estudamos. E esse ato judicial é inteiramente externo. Ele não efetua dentro de nós uma mudança subjetiva. Entretanto, a justificação é sempre e sem exceção acompanhada pela adoção e pela santificação. E é interessante quando nós começamos a pensar e refletir sobre isso, que começa a produzir em nós, por uma ação soberana do Espírito Santo, mudanças subjetivas dentro dos nossos corações. Elas não têm nada a ver com a nossa posição objetiva diante de Deus. A adoção, por outro lado, ela tem uma referência tanto à relação externa da posição, mas também ela é um conceito totalmente completo. Ela é um conceito que inclui fatores que ocorrem separadamente em nossas vidas, mas sempre decorrente daquilo que o Senhor fez em justificar-nos, em regenerar-nos. A adoção expressa, na verdade, que agora nós temos um pai, que você não está mais sozinho. Não é uma questão só posicional, mas é uma questão afetiva. É uma questão de entendimento que agora você não anda mais só, mas tem alguém em que você possa chamar de pai. D.I. Park vai dizer o seguinte: se você quer julgar uma pessoa ou quando entende sobre o cristianismo, olha que interessante, descubra como ele faz quando ele entende que agora ele é filho de Deus e Deus é o seu pai. Se este pensamento não estimula e controla a sua adoração e as suas orações, isso significa que talvez não entenda muito o significado do cristianismo, por tudo que Cristo nos ensinou, tudo que Ele fez no Novo Testamento e aquilo que o Velho Testamento falava. Ser filho de Deus é, resumidamente, entender no mais profundo de nossas almas a paternidade sobre nossas vidas. E falar sobre pai, talvez hoje num contexto em que nós
A nossa sociedade, ela sofre pela ausência ou pela presença do pai, por sua violência, por suas, talvez excessos de amor também e de zelo. Traz uma grande dificuldade em nós olharmos para Deus como Pai. E às vezes nós, na sociedade moderna, como pais, e eu sou pai de uma adolescente, pré-adolescente de 12 anos de idade, às vezes a gente erra por não participar tanto da vida dela, ou a gente erra por participar demais da vida dela. E às vezes a gente esquece que naquele momento ela está se tornando ela, e ela não é mais eu. Ela não olha para mim e deseja ser como eu sou, ou no caso quando ela falava, e eu tenho saudades disso, ela dizia que quando ela então achasse um marido, ela queria que esse marido fosse como eu. Hoje ela cresceu e viu que não é tanto assim, né? Mas eu achava lindo isso, e agora eu vejo que agora ela entende certas coisas, vê o mundo de uma forma diferente, desenvolve a sua identidade. E nós erramos como pais em, às vezes, querer fazer com que os filhos sejam aquilo que nós desejamos ser. E nós erramos como pais quando nós nos ausentamos da vida dele. Entretanto, em Cristo Jesus, esse problema da paternidade é resolvido porque nós entendemos agora que existe um Pai que se chama Deus, que é o nosso Senhor. E o papel nosso como pai é tão somente apontar para Deus como um Pai muito melhor que nós somos. Esse é o nosso dever como pai. Olhar para Deus como Pai arrebata de nosso coração, ou tende a arrebatar de nosso coração, uma alegria máxima de redenção, e deve formar parte do nosso pensamento, principalmente sobre a nossa identidade. Por quê? Porque primeiro eu estou falando de um Deus santo, de um Deus incrível, gracioso em seu amor. Segundo, eu sei quem eu sou, eu sei de meus pecados, daquilo que eu cometo. Como então isso não pode mudar a minha vida? Como isso então não pode mudar o meu coração, se uma vez eu entendo que eu sou um filho que erra, e eu tenho um Pai tão santo e zeloso e fiel, que sempre está do meu lado? Vocês conseguem compreender que entender a paternidade deve mudar a forma como você realmente compreende o cristianismo? Se nós olharmos ainda mais sobre esse verso, um pouco mais profundo, e entender que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Quer dizer que nós entendemos que antes de todas as coisas, o Senhor já havia nos predestinados para não viver uma vida sozinha, para não viver uma vida sem alguém que nos formasse. Que Deus nos predestinou, não somente para que fôssemos justificados, mas também que fôssemos adotados, para que pudéssemos aprender, crescer e ser cuidado por Ele. E quando nós entendemos isso, isso deve trazer no nosso coração uma alegria tão profunda e um descanso que nos faz nos sentir seguros. Porque tudo quando nossos filhos entram em crise, tudo que eles querem não é que o pai vá lá e brigue e resolva todos os problemas dele, mas o que eles querem, na verdade, é que nós estejamos do lado dele. Quando nós olhamos para a história e sabemos que Deus já havia nos predestinados para sermos filhos dele, tem de tirar do nosso coração essa sensação que, como uma criança sente, de saber ante ao sofrimento e os problemas da vida que Deus está lá, que Deus está cuidando, e Ele sempre cuidou e sempre cuidará de você. Existe um Deus que não é só um Deus justo, mas é também um Deus que é seu Pai, que está ao seu lado. Isso tem de tirar de nós algo que faça com que o adoremos e o honremos e cresçamos em temor a Ele como nunca fizemos em nossas vidas. Pai. Qual o significado de pai para muitos? Qual o significado de pai? E quando nós entendemos a palavra adotados,
Muitas vezes nós achamos que é alguma coisa ruim, mas eu quero redefinir isso com vocês. Adoção significa ser desejado, significa ser escolhido, significa que dentre milhares de pessoas alguém foi lá e escolheu para fazer parte da sua família. Quando nós olhamos para o termo no grego, o significado de adoção, alguns autores antigos vão dizer que não é apenas o significado de ser agora filho de legítimo, mas agora é um filho que pertence, que a herança pertence a ele. Significa que é usado no Novo Testamento para denotar a relação de um Deus que tem o seu prazer na relação com os homens, com a sua criatura, mas somente aquele cujo Espírito Santo regenerou, daquele cujo Espírito Santo o livrou da condenação da lei e o fez nascer de novo. Somente aqueles que nasceram de novo experimentam então dessa paternidade, desse afeto. E se nós olharmos o significado aqui, Paulo utiliza uma figura de linguagem que era antigamente utilizado no Velho Testamento. Eles eram utilizados, essa adoção significava também que Deus tinha um prazer entre ele e os israelitas, em preferência a todas as outras nações. Olha que interessante, ele tinha prazer nos israelitas, mesmo que os israelitas fossem apenas uma parte de todas as nações que existiam no mundo. O significado de adoção nos ajuda a entender que a natureza do verdadeiro discípulo de Jesus, como diz em Romanos 9,4, é quando o Espírito Santo então nos torna filho dele, que a vida começa aqui agora experimentando da presença poderosa de um Deus que agora é Pai. Então adoção não significa algo que é pejorativo, mas tem de significar algo que se chama desejado. Veja que Deus não precisava de nós, mas Deus nos deseja. Ele deseja a gente, isso é incrível. Isso porque algo incrível acontece. Abram lá em Marcos, no capítulo 15. Marcos 15, no verso 34. Para que nós pudéssemos experimentar disso tudo, algo incrível acontece. Na hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, irmãos, Deus abandonaria o seu próprio Filho, para que a gente pudesse experimentar da paternidade sobre nossas vidas. Experimentar da paternidade em nossas vidas significa um dia que Deus teve de abandonar o seu próprio Filho para que hoje pudéssemos experimentar da presença dEle. Na cruz do Calvário, por causa do pecado que Jesus carregava sobre si, naquele momento, daquele caminhar, Deus havia virado as costas para ele, como diz João Calvino, e lá naquele momento, é realmente como se Jesus tivesse experimentado o terror do inferno. Porque o que é o terror do inferno? Senão a ausência da presença benevolente e graciosa do nosso Deus. E naquele momento Jesus Cristo, carregando o meu pecado, o seu pecado, como justiça, Ele faz o seu sacrifício, um sacrifício vicário. Ele nos substitui na cruz do Calvário, porque aquela cruz era minha. Ele nos substitui para que então justiça fosse feita. E Ele nos substitui então para que filhos pudéssemos nos tornar. Um pai que desampara o filho na cruz para que aquele
que o fez sangrar na cruz, experimentasse do seu amparo. Cristo é desamparado para que nós hoje pudéssemos ser então amparados por Ele. A forma como nós experimentamos a paternidade do nosso Deus na adoção, ela deriva de um conceito talvez escandaloso que é a graça soberana do Senhor. Algo que faz os nossos corações, ou deve fazer os nossos corações se quebrarem em milhões e milhões de pedaços. Entender a paternidade, como isso funciona em nossas vidas, tem de fazer-nos entender que quando cremos no Evangelho, não apenas nos tornamos filhos legalmente, mas nós agora recebemos o Espírito Santo para experimentar da nossa filiação. Agora nós temos uma relação em que nós experimentamos do prazer de saber que existe um Pai que anda com a gente, que cuida de nós, que zela por nós, que assiste nossas fraquezas, que nos ajuda a superar as dificuldades mais duras que nós enfrentamos até hoje e que continuará fazendo isso, porque Ele é um Pai que desamparou o Filho para que nós pudéssemos experimentar do seu amparo por toda a nossa vida aqui. Entender a paternidade, entender que somos adotados, nos leva a chamar apaixonadamente Deus com um termo, e do nosso Deus, de uma forma amorosa, respeitosa, mas ainda assim, através do Espírito Santo, de chamá-lo de Abba. De entendê-lo que Ele não é apenas um Deus que estás no céu, mas Ele também é nosso Pai. Lembra a oração de Jesus, quando Ele começa? A oração de Jesus começa dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. E ela termina dizendo: pois Teu é o reino, Teu é o poder, para todos sempre, e a glória para todos sempre, amém. Jesus começa chamando Deus de Pai e termina chamando Ele de Rei. Entender a adoção faz com que nós não só experimentemos um Deus em temor, porque Ele é nosso Rei, mas também experimentemos um Deus que agora é íntimo de nós, porque aquele Deus que agora era transcendente, em Cristo Jesus Ele se tornou imanente, Ele veio até nós. Nós experimentamos dele. Qual é o problema, muitas vezes, da gente entender isso? Primeiro, chamá-lo apenas só Deus de Rei e o tratá-lo assim pode tirar de nós, sabe o quê? Uma certa frieza. Uma certa frieza, uma certa apatia. Produz em nós algo que não é tão, parece próximo de nós. Por outro lado, chamá-lo apenas e vê-lo apenas como Pai, às vezes faz com que a gente banalize a intimidade. E temos intimidade, às vezes, sem nenhum tipo de respeito e temor. Por isso Jesus, na oração do Sermão do Monte, traz o equilíbrio perfeito. Ele é o nosso Pai, que também estás no céu. Ele é o nosso Pai, onde experimentamos de seu afeto, e Ele é santo, Rei, que domina sobre todo o universo. Eu quero trabalhar com vocês 3 pontos, para que a gente possa refletir sobre eles. Primeiro, nós entendemos que, por causa de Cristo Jesus, nós recebemos a adoção de Deus. Entender que Jesus na cruz do Calvário nos leva a nos tornarmos como filho, e Jesus é essa experiência da filiação. O Espírito Santo, Ele foi derramado em nós para afirmar, para que nós fôssemos sempre lembrados de que um dia fomos talvez rejeitados, que um dia talvez fôssemos, experimentamos de coisas terríveis e nos sentimos abandonados. Mas agora faz a gente entender que a gente não vive uma vida que caminha sozinha.
faz a gente entender que existe alguém que não só cuida, zela, mas anda conosco. Se vocês abrirem a Bíblia, Marcos 1:9, vocês verão que Jesus ele vai dizer até no verso 11 que ele ouve uma voz do céu dizendo: você é meu filho amado, você é meu filho a quem comprazo, você é o filho em quem eu tenho prazer. O que quer dizer com isso? Se você entende que através do Espírito Santo você então é adotado, que Deus te adotou, por Jesus ter substituído você na cruz do Calvário, e Jesus ser o seu substituto, você se torna então participantes dessa paternidade, e essa mesma voz que Jesus ouve, por causa do Evangelho, continua afirmando para a sua vida, que você é o Filho de Deus em quem Deus tem prazer. Deus tem prazer em você, meus irmãos. Deus tem prazer em você, minhas irmãs. Entendam que existe um Deus que tem satisfação em tê-los como filho. E eu quero dizer que não é por causa do seu bondadismo. Eu quero dizer que não é por causa de suas obras. Eu quero dizer, não é por causa da vida religiosa que você tem, por você participar de todos os eventos culticos, de pegar o seu dinheiro e doar aos pobres. Não é pela vida ativista social que você ouve essa palavra, você é meu filho em quem tenho prazer. E também não é por causa da dó, da pena, ou do merecimento por causa da dor que você carrega, e faz aquele, quem já assistiu o Shrek? Aquele olhar do gato do Shrek olhando, não é aquele olhar, fazendo aquele dó, aquele olhar de piedade, que Deus vai lá e olha, vai lá e te adota. Não é por causa de seu bondadismo, e também não é por causa das suas dificuldades, mas você é adotado e Deus tem prazer em você por causa do Filho dele que agora vive em você. Faz sentido? O sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário não foi só apenas para trazer uma posição ante de Deus, justificado, mas foi também para que pudéssemos experimentar da experiência de um relacionamento com o Pai adotado. Você é adotado por Deus. O sacrifício vicário de Cristo Jesus faz com que a sua identidade então tenha uma nova identidade. Segundo ponto, o desejo de Deus, Pai, e a obra do Espírito Santo, não é apenas para que compreendamos, mas que experimentemos dela. Entender o Evangelho não é apenas uma informação cognitiva. O Evangelho também é transformação. O Evangelho não só nos informa, mas nos transforma. A mensagem que a gente ouve, a gente tem de decorar, ela não tem só de servir para um crescimento intelectual, mas sim para um desenvolvimento espiritual, afetivo, que passa por reflexão e se esvai pela prática. Muitas vezes nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós decoramos isso, nós repetimos isso, mas de fato na vida, quando as dificuldades vêm, nós esquecemos disso. De fato na vida, nós esquecemos que tem alguém que nos visita e sabe que a gente sofre, sabe que a gente passa por dificuldade e está do nosso lado. Uma coisa é saber que Deus é Pai, outra coisa é saber que o Pai está do seu lado. Uma coisa é saber que você tem um Pai, outra coisa é você experimentar da paternidade dele. Uma coisa é minha filha saber de quem ela é filha, outra coisa é ela caminhar comigo, ela viver comigo, ela gastar tempo comigo. Uma coisa é você entender que Deus é seu Pai, outra coisa é você experimentar do poder consolador de saber que você tem um Pai. E como experimentamos disso? Uma vida de arrependimento. Como experimentamos disso? Uma vida de devoção.
Como experimentamos disso? Quando você vive na prática aquela ousadia quando te falta, porque você sabe que tem um pai que te protege. Aquela coragem, aquela fé de saber que existe um pai que vai cobrir você. E esse pai não só protege você. Esse pai não está só do seu lado. Esse pai não só estimula você a viver uma vida com fé. Esse pai não só traz esse sentimento de que vai dar certo. Mas esse pai, ele diz assim: se você errar, meu filho, você tem ainda um advogado que é fiel e justo para te perdoar. Ele cuida de tudo. Experimentar dessa paternidade numa vida devocional faz com que você entenda o que significa ser aquela criança que vai falar para os amiguinhos que tem um pai que faz isso, que faz aquilo e faz todas as outras coisas. Te dá ousadia, meu irmão. Te dá coragem. Faz você levantar e ser uma pessoa diferente. Abra comigo lá em Romanos 8, no verso 15. Eu quero ler com vocês. A palavra de Deus diz assim, Romanos 8, verso 15. Porque você não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E o Espírito Santo dentro de você, olha o que ele faz, veja o verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que eu quero dizer quando nós experimentamos dessa filiação? Significa que você passa por dificuldades, que você terá problemas em sua vida, mas o Espírito Santo testificará no seu coração, na sua vida, que você tem um Pai que te protege, que te alimenta, que cuida de você. Você não recebeu um espírito de medo, você não recebeu um espírito de temor, você recebeu um espírito de filho. O que diz lá em João 17, 20, 21? Abram lá, diz lá apenas alguns versos que eu quero ler com vocês, nessa oração sacerdotal do nosso Senhor. No verso 23, diz que Jesus estava, na sua oração, ele diz assim, Deus, Pai, né, eu neles e você em mim, para que eles possam se tornar perfeitamente um, para que o mundo saiba que você me enviou e os amou mesmo como você me amou. Veja que Deus amou Jesus, e permanecendo com Ele, o mundo veria que nós somos amados por Deus, com o mesmo amor que Jesus foi amado. Entendam que isso significa que o Senhor é um Deus Pai justo, que um amor que estava sobre Cristo Jesus, chamado de Katos, assim como, está dizendo que é a mesma coisa. E John Owen vai dizer, se o amor de um pai não faria uma criança se deleitar com ele, o que aconteceria? Se o amor de um pai não faria o filho se deleitar, ter momentos de prazer com ele, o que aconteceria? Entenda que o Espírito do Senhor, em momentos de dificuldades, Ele testifica a respeito da nossa filiação para que você possa se deleitar em Jesus, em Deus, em seu Pai. E como você se deleita em Deus, o seu Pai? Entendendo que Jesus na cruz do Calvário foi abandonado pelo próprio Pai para que você pudesse então ser filho de Deus. Essa nova identidade na sua vida. É nisso que você tem de se agarrar. É nisso que você tem de viver. Terceiro e último ponto. Agora, como filhos de Deus, nessa nova identidade, entendendo a adoção, nós entendemos que o sofrimento é passageiro, que o sofrimento não nos domina. Se você entende que existe um Deus incrível, soberano,
poderoso. E você talvez se acha tão insignificante, tão pequenininho e às vezes fraco, mas saber que Ele te ama com o mesmo amor que amou Jesus, que Ele te ama ao ponto de deixar o seu filho na cruz para que sangrasse, a fim de que hoje nós pudéssemos entender que o sofrimento ele dura até a sexta-feira, porque a ressurreição, a esperança nasce com o raiar do domingo, faz com que a nossa vida seja totalmente guiada por esperança, mas não por ansiedade e nem medo do futuro. Se vocês entendem que vocês são adotados, vocês precisam entender que o sofrimento ele é passageiro. Nessa nova identidade sua, talvez você carregue marcas de uma história machucada. Talvez você carregue marcas de algum abandono que você experimentou na sua vida. Talvez você carregue marcas de um coração que um dia sangrou, de alguém que chorou, de alguém que se sentiu rejeitado por alguém. Talvez você carregue algumas marcas disso. Mas entender as marcas significa que o sofrimento é passageiro. Quando Cristo, nosso Senhor, ressuscita no domingo, Ele aparece para Tomé, e Tomé não havia ainda acreditado por aquilo que os discípulos haviam falado, que realmente Jesus havia ressuscitado dos mortos. Tomé diz assim: eu só vou acreditar de verdade se eu tocar nas suas chagas, se eu ver as suas mãos. E Cristo, ressuscitado, ressurreto, Ele aparece com marcas em seu corpo. E a marca no corpo de alguém mostra a superação. Mostra que a morte não o dominou. Mostra que a dor não o segurou. Mostra que as trevas seriam dissipadas pela luz. Mostra que a desesperança seria afugentada pela esperança que raiaria. Mostra que o sofrimento ele tem o seu fim. Mostra que a vida nossa com o nosso Pai é uma vida em que nós podemos experimentar de uma alegria, porque nós entendemos que em Cristo Jesus aquele abandono trouxe para nós a permanência eterna de um Pai incrível, soberano, glorioso, poderoso sobre as nossas vidas, aonde o sofrimento não mais tem vez, aonde a segurança está como daquela criança que sabe que nos tempos de vendavais não lhe irá acontecer nada, porque o seu Pai está lá do seu lado. Segurança que às vezes nos falta para enfrentar o dia a dia. Segurança que nos falta quando nós esquecemos que Deus não só nos justificou, mas também nos adotou. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Entendermos que somos em Cristo Jesus adotados por Deus, faz entender que haverá um dia em que viveremos com Ele para todo sempre, e que esse dia passará. Esse dia de hoje, o seu dia passará. Em Mateus 7, no verso 7, mostra como esse Deus cuida de nós em todo o tempo, dizendo que pede e ser-vos-á dado, procurai e acharás, batei, abrir-se-vos-á. Por todo aquele que pede recebe, o que procura acha.
Entender que existe um Deus que cuida de nós, é saber que a nossa vida, no sofrimento atual dela, caminha para uma esperança futura, porque Ele, em sua provisão, nos dará tudo aquilo que lhe apraz. Em Lucas 11, Jesus orava em certo lugar, e quando ele terminou, um de seus discípulos pede para ensiná-la a orar, e ele lhes disse: quando você orar, diga: Pai, santificado seja o teu nome. Dê o nosso pão, perdoe nossos pecados, nos deixe cair em tentação. O que significa isso? Significa que existe alguém que te ouve, que cuida, que zela, que provisiona, perdoa. Entender que você é filho de Deus faz você lembrar desses 3 pontos que eu te disse. Primeiro, não quero que você perca, que nós recebemos adoção em Cristo Jesus, e como filhos amados, nós somos adotados, ou seja, desejados. Segundo, que Deus, o nosso Pai, através do Espírito Santo, Ele deseja que nós não só apenas saibamos que somos filhos, mas que experimentemos dessa relação afetiva entre pai e filho. Terceiro, com a identidade totalmente ressignificada, faz com que nós entendamos que, como filhos de Deus, nós superaremos o sofrimento de uma forma totalmente diferente. Queria orar com vocês, que vocês guardassem essa palavra em seus corações, entendendo que Cristo sofreu como filho, para que você pudesse ser abençoado, como filho adotivo, desejado por Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por fazer-nos lembrar, por meio de sua palavra, que somos teus filhos e filhos adotados, porque nós sabemos que nós não merecemos e nem fizemos por merecer ser desejado por ti como filho do Senhor. Obrigado porque o teu filho nos substituiu. Obrigado porque o teu filho suportou dores que nós jamais conseguiríamos suportar. Obrigado porque o espírito da paternidade que agora vive em nós é por causa do teu espírito que foi derramado e nos cobriu. E nos testifica todos os dias que o Senhor nos dá um espírito de ousadia e não de medo, de saber que o Senhor está do nosso lado. Peço que o Senhor ajude os meus irmãos aqui, as minhas irmãs, aqueles que estão ouvindo pela internet, que essa mensagem ecoe e que eles possam lembrar nos dias de solidão, que eles possam lembrar nos dias de medo, que existe um Pai que cuida, que existe um Pai que está ao lado, que existe um Pai que zela, que existe um Pai que corrige, que existe um Pai que disciplina, que existe um Pai que caminha por todo sempre. Ajude o Senhor, ajude-o a suportar aqueles que têm dificuldade de compreender o significado da paternidade. Talvez olhem para ti como um Deus tirano, que hoje eles possam olhar com um olhar de temor, mas também com um olhar sublime, de contemplação, de felicidade, que possam experimentar da sua paternidade. Em o nome de Jesus, que eu oro confiadamente. Amém. Irmãos, durante agora essa próxima canção, que nós faremos dela a nossa oração, você pode deixar o seu dízimo, a sua oferta aqui à frente, se estiver, nossos diáconos estão aqui, recolherão. Façam isso com alegria no coração, sabendo que o Senhor pede que façamos isso
para que possamos ser não só obedientes, mas também comparticipantes do avanço do reino. Façam isso com alegria, em o nome de Jesus.